Ô Favete, inclusive, né, a gente estava falando aqui sobre essas falas, esse discurso do presidente Lula na abertura da Assembleia Geral da ONU, e basicamente o que a gente percebeu logo no começo, né, foi justamente esse reforço da postura de soberania, esse reforço de um antagonismo com a postura americana em relação à tentativa de alguma sanção em relação ao Brasil, também sobre a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro e aqueles que ele chamou de falsos patriotas. É claro que esse tema, né, ele repercute muito em Brasília, seja na questão política, seja na questão eleitoral, seja até na dinâmica entre os países, Brasil e Estados Unidos. Queria até entender um pouco da sua percepção a respeito desses pontos, né? Como que a gente pode projetar essa fala, esse discurso do presidente Lula caindo sobre Brasília nesse ambiente tão polarizado. Bacana. Veja, os discursos de presidentes dos brasileiros na abertura dos trabalhos das Nações Unidas, eles dificilmente assim, trazem componentes para a política doméstica. Na verdade, é uma reafirmação de questões do próprio presidente, enfim, em relação à política doméstica, e isso dificilmente trará movimentações na política mesmo. Né? A política ela corre por outros caminhos, ela corre por outras questões. Por outro lado, e aí sim, aí é de se destacar, o presidente Lula pontuou questões de política internacional, especialmente a relação da criação do Estado palestino. Isso há uma divergência contundente com os Estados Unidos e com o próprio Israel, né, apoiada por mais de 100 países, mas uma dificuldade de diálogo, especialmente com os Estados Unidos e Israel, sobre esse assunto. E o presidente adotou duas palavras que chamaram bastante atenção. A primeira delas, ele classifica, sem nenhuma dúvida, os atos do Hamas como terroristas, então ele utiliza a palavra terroristas para o Hamas. Por outro lado, ele utiliza a palavra genocídio étnico para Israel, que é um problema para as relações Brasil-Israel, sem nenhuma dúvida. Israel não admite aí que se use esse tipo de palavra contra a sua guerra aos terroristas do Hamas. Então, o presidente Lula, ele pontua uma questão muito importante, e é isso que será manchete para o mundo. Quer dizer, o mundo não vai falar da relação Lula-Bolsonaro e Lula-Trump. O mundo vai falar da fala do presidente Lula em relação à utilização dessas duas palavras. Talvez a que mais pegue, aí, a que mais fique nas manchetes dos analistas internacionais, é a necessidade que o presidente Lula colocou, seguida pelo presidente Macron, que já na semana vem trabalhando muito mais que o Lula sobre isso, que é a criação do Estado da Palestina. Criação essa que foi adotada em 1948 por Oswaldo Aranha, nosso diplomata brasileiro, que quem inaugurou aí em 1948 não foi o presidente do Brasil, mas sim, foi sim Oswaldo Aranha que inaugurou os trabalhos da ONU. A ONU foi criada sob essa perspectiva e Lula foi muito contundente em relação à questão internacional neste ponto. Portanto, diferentemente de outras análises sobre o que vai fazer verão no Brasil e fora do Brasil, a nossa análise aqui é que, em relação à política doméstica, as falas do presidente Lula na ONU farão pouco verão. A política aqui se articula por outras coisas. E também, em relação à política doméstica, provavelmente a imprensa internacional dirá muito pouca coisa. Falará um pouco da condenação de Bolsonaro, no máximo. Porém, por outro lado, em relação à criação do Estado da Palestina, aí sim, aí isso vai fazer bastante barulho nos fóruns internacionais.